A verdade é que a maioria dos homens tem pavor da solidão. Eles não suportam o silêncio, a quietude, pulam de um relacionamento para o outro sempre precisando de alguém para preencher o vazio. Por quê? Porque no fundo não querem se encarar. Mas, para aqueles que abraçam a solidão, algo diferente acontece. As distrações desaparecem, o barulho diminui, e pela primeira vez você vê o mundo como ele é, e se vê como você poderia ser. É por isso que quanto mais tempo você permanece solteiro, mais poderoso você se torna. Sua mente se aguça, seus padrões se elevam, seu tempo pertence a você, e sem nem perceber, você se transforma em algo que os outros não podem controlar. Mas não se engane, essa transformação tem um preço. Antes de analisarmos tudo isso, apoie este canal se inscrevendo e curtindo. Isso ajuda essas informações a chegarem aos homens que precisam ouvi-las. E se você realmente quer se tornar imparável, fique até o final, porque vou te dar as dicas mais controversas que ninguém mais vai te contar. Número 1. Você não precisa mais de validação externa. Enquanto a maioria dos homens passa a vida desesperadamente buscando aprovação, procurando a validação de uma mulher e moldando sua identidade para se encaixar nas expectativas de outra pessoa, o homem que permanece solteiro por tempo suficiente escapa completamente dessa armadilha. Ele não acorda mais se perguntando se é suficientemente admirado, notado ou elogiado. Ele para de tentar provar seu valor para as mulheres, para a sociedade, para os amigos. Ele se torna intocável. No momento em que um homem não precisa mais da validação de uma mulher, ele desbloqueia um nível de poder que poucos alcançam. Porque quando ele não busca aprovação, ele automaticamente a conquista. Quando ele não está implorando por atenção, ele se torna o centro das atenções. Quando ele não corre atrás, ele é perseguido. Um homem que se recusa a flexibilizar seus padrões para conquistar o afeto de uma mulher é um homem que detém todo o poder no ambiente. É por isso que as mulheres se sentem atraídas por homens que não precisam delas, porque sabem que todos os outros homens estão tentando impressioná-las, mas você é o único que não se importa. E no momento em que ela percebe essa indiferença, tudo muda. Ela começa a se perguntar por que você não busca a aprovação dela. Questiona por que você é diferente. Ela tenta entender o que o torna tão distante, tão controlador, tão inacessível. E esse mistério por si só a deixa obcecada. A maioria dos homens nunca experimentará isso, porque estão ocupados demais perseguindo em vez de escolher. Eles modificam suas opiniões, suavizam suas palavras, concordam com coisas em que não acreditam, tudo porque pensam que isso lhes dará a garota. Mas o homem que permanece solteiro tempo suficiente percebe que ele é o prêmio, não ela. Ele entende que no momento em que começar a se valorizar mais do que a opinião dela, ele vence. Ele para de se esforçar tanto para impressioná-la. E, de repente, as mulheres começam a se esforçar tanto por ele. Elas chamam isso de tóxico, chamam de arrogante, chamam de intimidador. Mas, no fundo, elas respeitam. Porque toda mulher quer um homem que ela não possa controlar completamente. Um homem que não esteja desesperado por sua atenção. Um homem que se afasta ao primeiro sinal de desrespeito. E quando um homem abraça isso completamente, toda a sua vida muda. Ele não pede mais permissão para ser ele mesmo. Ele não explica mais seus padrões, ele não abre mão de seus valores só para manter uma mulher interessada. Ou ela atende a seus padrões, ou não pertence à vida dele. E quando uma mulher percebe esse nível de autoestima, ela começa a competir por ele, e não o contrário. Um homem que entende seu valor nunca busca a validação de uma mulher, porque sabe que já é completo. Ele para de buscar amor para preencher um vazio, porque não há mais vazio para preencher. O mundo não sabe como lidar com homens assim. A sociedade treinou os homens para idolatrar mulheres em vez de se desenvolverem, para abaixarem suas vozes em vez de expressarem sua verdade, para comprometerem sua masculinidade em vez de assumirem sua natureza. Mas quando um homem rejeita essa programação, ele se torna diferente. Ele vê o que a maioria jamais verá. Ele observa homens se perderem em relacionamentos, se enfraquecerem para manter uma mulher feliz, sacrificarem seus sonhos para atender às expectativas de uma mulher. E ele escolhe um caminho diferente. Ele escolhe a si mesmo. Ele escolhe sua missão em vez de suas emoções. Ele escolhe seu foco em vez de uma atração passageira. Ele constrói seu reino antes de convidar alguém para entrar. E por causa disso, ele age de forma diferente. Ele fala com certeza, não com hesitação.
Ele caminha com autoridade, não com dúvida. Ele não pede respeito, ele o exige. E esse nível de autoconfiança assusta as pessoas. Deixa os homens mais fracos incômodos, deixa as mulheres curiosas, deixa a sociedade irritada. Porque o mundo espera que os homens sejam fracos, controlados, emocionalmente dependentes. Mas quanto mais tempo um homem permanece solteiro, mais forte ele se torna, porque começa a enxergar a verdade por trás de tudo. Ele percebe que as mulheres não respeitam homens que as idolatram, elas respeitam homens que não precisam delas. Que o sucesso não vem de agradar aos outros, vem de se agradar primeiro. Que a confiança não se encontra em buscar aprovação, encontra-se em rejeitá-la completamente. E uma vez que ele assume esse poder, não há volta. A maioria dos homens desperdiça anos de suas vidas tentando ser aceitos, tentando ser escolhidos, tentando ser bons o suficiente para mulheres que nem sequer agregam valor às suas vidas. Mas o homem que se liberta desse ciclo se transforma em algo raro, algo perigoso, porque no momento em que ele para de correr atrás, toda a sua energia se transforma. Ele não fala mais como um homem que precisa de permissão para existir. Ele não age mais como um homem que tem medo de ficar sozinho. Ele não move mais como um homem em busca de aprovação. Ele age como um homem tão focado em sua própria vida, seu próprio destino e seu próprio poder que nada nem ninguém pode abalá-lo. E essa é a transformação ultimada. É isso que separa os homens que permanecem fracos dos homens que se tornam intocáveis. É por isso que quanto mais tempo você permanece solteiro, mais poderoso você se torna. Porque cada segundo que você está sozinho é um segundo gasto se aprimorando, aguçando sua mente, construindo seu império e removendo cada grama de fraqueza da sua alma. E quando você decide deixar alguém entrar em sua vida, você não está escolhendo por desespero. Você está escolhendo uma mulher que conquista seu lugar. E isso, por si só, muda toda a dinâmica. Só isso já faz com que você esteja no controle. E é por isso que a maioria dos homens nunca alcançará esse nível de autodomínio, porque tem muito medo de ficar sozinhos. Eles são viciados demais na aprovação feminina. Eles estão desesperados para serem amados em vez de serem temidos, necessitados em vez de serem respeitados, aceitos em vez de serem admirados. Mas os homens que abraçam a solidão, que se aprimoram no fogo da própria disciplina, que se recusam a se curvar aos relacionamentos modernos criados para enfraquecê-los, esses são os homens que dominarão o futuro. Esses são os homens que estarão no topo, enquanto o resto luta por migalhas. Em segundo lugar, seus padrões se tornam mais exigentes. Quando um homem se afasta das distrações dos relacionamentos modernos e se concentra em si mesmo, algo fundamental muda. Seus padrões evoluem, ele para de tolerar as bobagens, a manipulação, os esforços mornos de mulheres que acreditam que sua mera presença é suficiente. Sua paciência para joguinhos desaparece, sua capacidade de enxergar através da fachada dos encontros modernos se afia como uma blada. Ele para de perder tempo com mulheres que não trazem nada à sua vida, que esperam sua atenção sem merecê-la, que presumem que sua energia é algo a ser consumido casualmente. No momento em que um homem se afasta do mundo dos encontros, sua percepção de valor muda. Ele começa a exigir mais de si mesmo, e ao fazer isso, começa a exigir mais de tudo ao seu redor. Sua carreira, suas amizades, seu ambiente e, principalmente, seus relacionamentos. Ele não está mais cego pela luxúria, pelo desespero ou pela solidão. Ele não se envolve mais em conversas sem sentido, conexões superficiais e relacionamentos que existem por conveniência e não por valor. Seus padrões se aguçam porque ele se aprimora, e de repente, o mundo começa a tratá-lo de forma diferente. As mulheres sentem isso instantaneamente. Elas conseguem perceber quando um homem tem opções, disciplina e propósito. Ela consegue ver a diferença entre um homem que aceita qualquer coisa só para não ficar sozinho e um homem que escolhe seletivamente porque sabe seu valor. E nos relacionamentos modernos, onde a maioria dos homens é carente, desesperado e frágil, o homem que se mantém firme em seus padrões se torna uma raridade, uma anomalia, uma força que ela não consegue manipular. Mas essa mudança tem um preço. Nem toda mulher será mais adequada para ele. Aquelas que se baseavam na aparência ficam sozinhas, desqualificadas. Aquelas que jogam joguinhos emocionais, expostas. Aquelas que esperam que um homem a persiga sem oferecer nada em troca, são ignoradas. E é aí que reside o verdadeiro poder, na capacidade de se afastar,
na recusa de se contentar com pouco, no compromisso inabalável de nunca comprometer seus valores por um prazer momentâneo. Porque enquanto a maioria dos homens busca validação, abaixando seus padrões só para manter uma mulher interessada, quebrando suas próprias regras para serem aceitos, o homem que permanece solteiro tempo suficiente percebe que ele é o prêmio, não ela. Ele entende que no momento em que começar a se valorizar mais do que a opinião dela, ele vence. Ele para de se esforçar tanto para impressioná-la. E de repente, as mulheres começam a se esforçar tanto por ele. Elas chamam isso de tóxico, chamam de arrogante, chamam de intimidador. Mas no fundo, elas respeitam. Porque toda mulher quer um homem que ela não possa controlar completamente. Um homem que não esteja desesperado por sua atenção. Um homem que se afasta ao primeiro sinal de desrespeito. E quando um homem abraça isso completamente, quanto mais tempo um homem permanece solteiro, mais ele aprende a confiar na lógica em vez da emoção. Ele aprende a pausar antes de reagir, a analisar antes de responder, a pensar antes de falar. E quando um homem opera nesse nível, torna-se impossível manipulá-lo. Nenhuma mulher consegue jogar jogos com um homem que não reage emocionalmente. Nenhuma discussão abala um homem que escolhe o silêncio em vez do drama. Nenhuma situação consegue quebrar um homem que permanece calmo quando todos ao seu redor estão perdendo o controle. Mas essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela acontece quando um homem se encara sozinho, sem distrações, sem ninguém para acalmar suas emoções. É por isso que a maioria dos homens teme a solidão, porque quando estão sozinhos, são forçados a confrontar suas fraquezas. Eles não podem mais culpar os outros por seus fracassos, não podem mais usar relacionamentos como uma fuga de seus próprios problemas. Eles precisam se fortalecer ou permanecer fracos para sempre. Mas aqueles que abraçam essa transformação, que se sentam em silêncio e se permitem evoluir, que aprendem a controlar suas emoções em vez de deixar que elas os controlem, esses são os homens que se tornam perigosos. Esses são os homens que entram em qualquer ambiente com presença, que nunca vacilam sob pressão, que nunca se perdem no caos. E isso é o que separa os homens comuns dos homens que dominam sua realidade. Uma mulher sempre será atraída pelo homem que ela não consegue controlar. Ela sempre terá curiosidade pelo homem que não se quebra quando ela o testa. Ela sempre ansiará pela presença de um homem que se mantém firme, não importa o quanto ela tente abalá-lo. Mas a maioria dos homens nunca experimentará isso, porque a maioria dos homens sempre será fraca demais, emotiva demais, reativa demais. Eles sempre se perderão em discussões, em ciúmes, em inseguranças. E é por isso que a maioria dos homens sempre será substituível. Mas o homem que elimina a carência emocional de sua vida, o homem que consegue se afastar de qualquer situação que o desrespeite, o homem que nunca implora por atenção, o homem que enxerga através da manipulação sem jamais reagir a ela, esse homem é raro, esse homem é respeitado, esse homem nunca corre atrás, nunca se explica, nunca se rebaixa para atender às expectativas de outra pessoa. Esse homem vive em seus próprios termos, seguindo suas próprias regras, com um nível de autoestima que a maioria dos homens jamais compreenderá. A maioria dos homens desmorona quando é rejeitada. Um homem forte dá de ombros e segue em frente. A maioria dos homens implora pela atenção de uma mulher. Um homem poderoso só dá atenção a quem a merece. A maioria dos homens tem pavor da solidão. Um homem poderoso entende que a solidão é o berço dos reis. E é por isso que quanto mais tempo um homem permanece solteiro, mais forte ele se torna. Ele aprende que suas emoções não passam de ondas passageiras, ondas que não o controlam, ondas que não ditam suas ações. Ele para de buscar a felicidade em relacionamentos e começa a criá-la a partir de seu propósito. Ele para de buscar conforto em mulheres e começa a construir disciplina em si mesmo. Ele para de permitir que circunstâncias externas definam seu valor, porque sabe que seu valor vem de dentro. E quando um homem atinge esse nível de domínio emocional, ele se torna imparável. O mundo não pode quebrar um homem emocionalmente inabalável. Nenhuma mulher pode manipular um homem que permanece no controle o tempo todo. Nenhum desafio pode destruir um homem que se treinou para pensar antes de reagir. Este é o caminho que separa os fracos dos poderosos, e a maioria dos homens nunca o trilhará, porque a maioria é viciada em conforto, validação e dependência emocional.
mas aqueles que o fazem ascendem, conquistam, tornam-se homens que caminham pela vida com uma força que outros só podem admirar à distância. Eles operam em um nível onde nenhuma discussão, nenhuma rejeição, nenhum sentimento passageiro jamais poderá abalar seus alicerces. Eles entendem que o controle emocional é a chave para o poder em todas as áreas da vida: relacionamentos, negócios, sucesso, liderança. E quando percebem o quão longe chegaram, olham ao redor e veem que já venceram. Número 5. Você conquista um foco inabalável. Quando um homem se afasta de relacionamentos, distrações e apegos emocionais, ele entra em um estado que a maioria dos homens jamais experimentará, um estado de foco puro e inabalável. Este é o momento em que sua mente se aguça, quando seus objetivos se tornam cristalinos, quando tudo que costumava drenar sua energia, de repente se torna irrelevante. Ele não perde mais tempo mandando mensagens para mulheres que não o respeitam, buscando relacionamentos que não o servem ou se envolvendo em conversas sem sentido que não levam a lugar nenhum. Seu mundo muda da busca por validação para a conquista da dominância. Ele fica obcecado com o autocontrole, com sua missão, com sua própria evolução pessoal. Quanto mais tempo ele permanece solteiro, mais sua mente se recalibra, redirecionando toda sua energia para o que realmente importa: seu propósito, seu dinheiro, seu físico, seu império. E nesse momento, algo terrível acontece. Ele se torna intocável. Porque quando um homem deixa de se distrair com os prazeres passageiros dos relacionamentos modernos, com os altos e baixos emocionais de mulheres que não merecem seu tempo, com as expectativas sociais que lhe dizem que ele deveria se acomodar em vez de evoluir, ele se torna a força mais poderosa em qualquer ambiente. Ele se concentra quando os outros estão perdidos. Ele é determinado quando os outros estão distraídos. Ele é inabalável quando os outros são fracos. A maioria dos homens nunca alcançará esse nível, porque são viciados em conforto. Eles passam os dias navegando nas redes sociais, buscando doses rápidas de dopamina, assistindo a entretenimento sem sentido, em vez de trabalhar em si mesmos. Eles ficam acordados até tarde enviando mensagens para mulheres que não trazem nada para suas vidas, acordando exaustos, desperdiçando sua melhor energia com pessoas que não contribuem para seu futuro. Eles se convencem de que estão sendo produtivos, quando na realidade estão correndo em círculos, nunca avançando, sempre presos no mesmo ciclo de distração. O homem que permanece solteiro por tempo suficiente se liberta dessa prisão. Ele começa a enxergar cada hora do seu dia como uma oportunidade para aguçar a mente, fortalecer o corpo e construir seu império. Ele para de buscar o prazer e começa a criá-la a partir de seu propósito. Ele para de buscar conforto em mulheres e começa a construir disciplina em si mesmo. Ele para de permitir que circunstâncias externas definam seu valor, porque sabe que seu valor vem de dentro. E quando um homem atinge esse nível de domínio emocional, ele se torna imparável. O mundo não pode quebrar um homem emocionalmente inabalável. Nenhuma mulher pode manipular um homem que permanece no controle o tempo todo. Nenhum desafio pode destruir um homem que se treinou para pensar antes de reagir. Este é o caminho que separa os fracos dos poderosos. E a maioria dos homens nunca o trilhará, porque a maioria é viciada em conforto, validação e dependência emocional. Mas aqueles que o fazem ascendem, conquistam, tornam-se homens que caminham pela vida com uma força que outros só podem admirar à distância. Eles operam em um nível onde nenhuma discussão, nenhuma rejeição, nenhum sentimento passageiro jamais poderá abalar seus alicerces. Eles entendem que o controle emocional é a chave para o poder em todas as áreas da vida: relacionamentos, negócios, sucesso, liderança. E quando percebem o quão longe chegaram, olham ao redor e veem que já venceram. Número 5. Você conquista um foco inabalável. Quando um homem se afasta de relacionamentos, distrações e apegos emocionais, ele entra em um estado que a maioria dos homens jamais experimentará, um estado de foco puro e inabalável. Este é o momento em que sua mente se aguça, quando seus objetivos se tornam cristalinos, quando tudo que costumava drenar sua energia, de repente se torna irrelevante. Ele não perde mais tempo mandando mensagens para mulheres que não o respeitam, buscando relacionamentos que não o servem, ou se envolvendo em conversas sem sentido que não levam a lugar nenhum. Seu mundo muda da busca por validação para a conquista da dominância. Ele fica obcecado com o autocontrole, com sua missão, com sua própria evolução pessoal.
Quanto mais tempo ele permanece solteiro, mais sua mente se recalibra, redirecionando toda a sua energia para o que realmente importa: seu propósito, seu dinheiro, seu físico, seu império. E nesse momento, algo terrível acontece. Ele se torna intocável. Porque quando um homem deixa de se distrair com os prazeres passageiros dos relacionamentos modernos, com os altos e baixos emocionais de mulheres que não merecem seu tempo, com as expectativas sociais que lhe dizem que ele deveria se acomodar em vez de evoluir, ele se torna a força mais poderosa em qualquer ambiente. Ele se concentra quando os outros estão perdidos. Ele é determinado quando os outros estão distraídos. Ele é inabalável quando os outros são fracos. A maioria dos homens nunca alcançará esse nível, porque são viciados em conforto. Eles passam os dias navegando nas redes sociais, buscando doses rápidas de dopamina, assistindo a entretenimento sem sentido, em vez de trabalhar em si mesmos. Eles ficam acordados até tarde enviando mensagens para mulheres que não trazem nada para suas vidas, acordando exaustos, desperdiçando sua melhor energia com pessoas que não contribuem para seu futuro. Eles se convencem de que estão sendo produtivos, quando na realidade estão correndo em círculos, nunca avançando, sempre presos no mesmo ciclo de distração. O homem que permanece solteiro por tempo suficiente se liberta dessa prisão. Ele começa a enxergar cada hora do seu dia como uma oportunidade para aguçar a mente, fortalecer o corpo e construir seu império. Ele para de buscar o prazer e começa a criá-la a partir de seu propósito. Ele para de buscar conforto em mulheres e começa a construir disciplina em si mesmo. Ele para de permitir que circunstâncias externas definam seu valor, porque sabe que seu valor vem de dentro. E quando um homem atinge esse nível de domínio emocional, ele se torna imparável. O mundo não pode quebrar um homem emocionalmente inabalável. Nenhuma mulher pode manipular um homem que permanece no controle o tempo todo. Nenhum desafio pode destruir um homem que se treinou para pensar antes de reagir.